Então, gente, lendo o retrato de Dorian Gray, o que eu entendi é que Oscar Wilde tem tudo a ver com o Instagram e harmonização facial. Vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fio na Espinha. O meu nome é Matheus Alduga, eu sou colunista no Jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural onde toda semana eu falo sobre um livro de terror em questão e a gente está no nosso penúltimo episódio. E hoje eu trouxe então o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Mas antes de falar do livro, eu gosto de lembrar sempre que esse projeto ele é paralelo ao meu emprego. E caso você queira fazer uma contribuição na minha chave Pix por ter entendido o valor e curtir essa discussão literária, sinta-se à vontade. Então, gente, o Retrato de Dorian Gray, 1891, foi talvez, junto com o Assim na Terra como Embaixo da Terra, a maior surpresa que eu tive no Frio na Espinha, porque a primeira coisa é que quando eu peguei esse livro, eu vi que ele tinha ele é uma edição anotada e sem censura. E assim, o Retrato de Dorian Gray ele é um clássico literário muito conhecido, do terror também, mas eu não sabia que ele havia passado por uma censura. E aí eu fui entender o que houve. Na sua publicação, eu fui entender que o Oscar Wilde ele era gay, e no momento em que o livro foi lançado, ele foi um sucesso de vendas e parte da crítica... Os meus gatinhos vão continuar aqui agitando, como sempre, né? Parte da crítica adorou o livro, mas uma outra parte conservadora e reacionária julgou como imoral contra os valores ingleses e irlandeses da época, e o Oscar Wilde foi preso por ser gay. Ficou 2 anos preso e no momento em que ele sai da prisão, ele se refugia na França e morre na França, não volta para Irlanda, não volta para Inglaterra, e ele se torna um escritor maldito, entre aspas. Por que maldito? Porque por muito tempo ele foi desconsiderado como um grande autor simplesmente pelo fato de ser gay. Além disso, o Oscar Wilde, além de ser um escritor fascinante, ele só escreveu esse romance, ele era um literário, dramaturgo, poeta, e ele estava envolto, ele estava dentro de um contexto do esteticismo. E aqui eu preciso que a gente discuta um pouquinho para entender o valor dessa obra. O esteticismo era um movimento artístico e cultural onde o lema era a arte pela arte. O Oscar Wilde foi o principal nome desse movimento, não foi ele que criou, mas ele desenvolveu muito, onde a beleza ela era mais importante do que as ideias. E aí é muito curioso, porque quando tu começa a entender um pouquinho do movimento, tu vê que tem tudo a ver com o Retrato de Dorian Gray. Dito isso, então a gente tem que entender, a primeira coisa é que esse livro ele está dentro de um movimento artístico. Isso eu não sabia, eu fiquei muito surpreso, e aí tem tudo a ver com aquilo que eu falei do Instagram no começo. O Retrato de Dorian Gray conta a história, obviamente, do Dorian Gray, que é um menino, ele é descrito como um menino no começo da obra, de 20 anos, que está sendo... Tem um escritor que é o Basil, ele está fazendo uma pintura, um retrato do Dorian Gray, e ele se encanta com a beleza do Dorian, ele é um homem muito lindo, a beleza dele é descrita de uma forma muito, muito singela e ao mesmo tempo muito rica. O que o Oscar Wilde faz aqui? Ele consegue transcrever tudo que ele acha de bonito, tanto nos homens quanto na natureza, no Dorian. Então, assim, ele fala, a beleza transcrita no mundo é o Dorian Gray. E, ao mesmo tempo, ele passa páginas descrevendo o quão belo ele é. Não só em relação a romances amorosos, mas a própria ideia de arte e de beleza. E isso é uma coisa incrível, assim, foi acho que a maior surpresa que eu tive no livro. Porque além de a gente ter uma história muito boa, eu não tive muito medo, foi mais um suspense muito bem construído. A gente entende que, todo mundo já ouviu falar do Retrato de Dorian Gray, onde o retrato envelhece e o Dorian Gray continua novo. E aí você vai entender aqui dentro da trama o que aconteceu para isso acontecer. O que aconteceu para isso acontecer muito bom. O que aconteceu para esse caso que não é muito explicado, é uma coisa mística, é ao mesmo tempo espiritual, religiosa, e tu não entende o que está acontecendo, mas uma das coisas que eu achei muito divertidas de entender é como o Dorian Gray ele vai de uma coisa super bela
e pura e inocente para uma pessoa ressentida, igualmente bonita, mas ressentida, arrependida da sua vida, como ela vai da pureza para o vulgar, para o sujo, digamos assim, e da tristeza para da felicidade, perdão, para a tristeza. Por que eu falei lá no começo que o Oscar Wilde tem muito a ver com o Instagram? Porque uma discussão que está no cerne desse livro é que, além, obviamente, da beleza pela beleza, como eu comentei, da arte pela arte, a gente entende que o Dorian Gray, no momento em que ele conhece o Henry, o Lord Henry, que é um amigo desse escritor, esse cara começa a encher a bola do Dorian Gray falando que ele é a coisa mais linda do mundo e que apenas a juventude importa. Só a juventude e só a beleza importam, no caso. E aí o Dorian Gray, nesse momento que ele é pintado, quando o quadro está terminando de ser pintado, rola uma coisa dentro da trama que eu não vou explicar o que é, e aí acontece esse caso onde ele se torna uma pessoa extremamente egocêntrica e vaidosa, ao ponto de a gente entender justamente o Instagram, onde eu sei que eu estou me alongando, mas esse livro ele é muito complexo na sua discussão. O que a gente vai entender aqui, o que eu vou entender aqui, é que, independente do que a gente considere belo, do que a gente considere bonito ou qualquer coisa assim, tudo é temporário, a nossa aparência ela é passageira, e o Oscar Wilde está falando exatamente disso, de que a nossa beleza externa ela passa, mas a tua alma, a tua essência, ela continua viva. Porém, cada um tem uma interpretação diferente. A gente tem, hoje em dia, gerações mais novas têm crises de identidade aos 18, porque o Instagram vai ditar o que é bonito, o que é belo, o que é certo. Crises aos 30, crises aos 40, aos 50, aos 60, e aí tu vê cada vez mais procedimentos estéticos que não são tão necessários assim, mas se cria um padrão de beleza na nossa sociedade, onde apenas o dente reto e perfeito, a harmonização facial é a coisa bonita. E aí o Dorian Gray passa justamente por esse processo de entender o que é a beleza. Não necessariamente a beleza é aquilo que vai ter mais curtida no Instagram, mas sim aquilo que acontece, é um pôr do sol, é uma conversa com um amigo, é uma leitura. E aí ele passa por esse processo de entendimento de beleza. E isso é a coisa mais incrível que eu consegui entender assim, do livro, porque me lembrou muito o Entrevista com o Vampiro, do Brad Pitt e do Tom Cruise, eles atuam, né? E tem a escrita dele tem muito essa coisa do toque, o toque na pessoa, ela é muito, tem um valor muito grande, tem um peso muito grande, as palavras, os olhares. Por se tratar, o Oscar Wilde ter sido preso por ser gay, a sua obra tem muito disso, de relações homossexuais, não de fato abertas, mas de um amor maior do que o próprio relacionamento amoroso, um amor superior só pela beleza. Então, eu tô meio alheio, eu tô me perdendo um pouco, porque eu terminei de ler agora há pouco e eu tô digerindo muito ainda o livro, mas com certeza uma das melhores coisas que eu já li, por ser uma coisa tão antiga, de 1890, e ao mesmo tempo extremamente presente na nossa sociedade. E por isso é um clássico, foi importante lá, foi importante aqui. Além de discutir indecência, pureza, beleza, tristeza, crimes, ódio, tudo isso, uma discussão sobre vaidade é o principal. Vaidade, beleza, arte e terror. Por isso, por essa semana era isso. Eu tô realmente embasbacado, tô meio bêbado da leitura e eu não quero gravar de novo, então é vida real, gente. É isso aí, eu deveria ter feito a barba, ter cortado o cabelo e ficado mais belo para gravar o retrato da Dorian Gray, mas não, isso é vida real e eu espero que vocês, na leitura, entendam toda essa discussão e se impactem da forma que eu fui impactado. Muito obrigado, até semana que vem, nosso último episódio e tchau!